aquilo que está hoje na campanha da fraternidade já vinha sido refletida pelos biblistas. E a número 33, jubileu. Todos os textos aqui, todos os artigos sobre o jubileu. Então, Ribla, número 30 e 33, quem se interessar, né? Às vezes se encontram números atrasados, lá na Vozes, às vezes na Paulus também. Então, vejam, durante 200 anos, Israel foi se constituindo como povo nas montanhas de Israel, a partir da intervenção de diversos grupos, na busca de uma sociedade livre, posse coletiva da terra, trabalho livre, relações de solidariedade. Uma sociedade perfeita? Não, gente, não tem sociedade perfeita, por isso também foram surgindo leis para ajudar, quer dizer, vamos dizer, essa dimensão da posse, desejo do que é do outro, necessidade de ter mais, confundir necessidades com desejos, isso é coisa que acompanha a humanidade há muito tempo, né? Mas na história de Israel, eles procuraram, durante um tempo pelo menos, conseguiram construir estruturalmente uma sociedade que não fosse baseada na posse dos bens, na propriedade privada da terra, né? Mas sim na posse coletiva. Este projeto, então, durou uns 200 anos. O que levou ao fim desse projeto? Poxa, se a economia estava boa, ou seja, do ponto de vista econômico, era uma sociedade, né, até abundante, né? Ao ser uma sociedade abundante, muitos grupos começaram a se enriquecer. Alguns, é interessante, já lá na época dos juízes, nós vemos já tentativas de formar um rei. Há diversos motivos que levaram Israel a buscar a ser um Estado novamente. Só que agora a ser um Estado, não diversas cidades-estado. A necessidade de defesa por causa dos povos. Vejam vocês esse mapa que está aqui. Esse aqui é o mapa da Palestina, tá? É uma vista aérea, né? Desculpa, por via satélite, né? Uma visão via satélite. Mapa da Palestina. Aqui, opa, Silvana. Olha, aqui vocês têm o Lago de Genezaré, o Mar da Galileia, o mesmo nome, Rio Jordão. Aqui o Mar Morto, certo? Na época, essa parte aqui ainda tinha água, né? Essa aqui é a parte interna, Cisjordânia, é chamada, e aqui é a parte da Transjordânia. Aqui é montanha e aqui é montanha. É até possível ver um pouco o relevo. Isso aqui é a sombra do... Tá? Não tem nada a ver isso aqui com a terra. Volta, por favor, naquele mapa do crescente fértil. Aquele grande que estava. Isso, o terceiro, isso. Vejam vocês, Israel está aqui, ó, terra de Canaã. Israel está em um lugar de passo. Isso determinou a história de Israel, política, economicamente, socialmente. Por Israel passavam os exércitos do norte e aqui do Egito, e passavam pilhando, passavam roubando, estuprando mulheres. Essa é a história, né? Boa parte da história de Israel. Mas também aqui passavam as ideias, os inventos. Os inventos passavam por aqui. O ferro também. O invento do ferro que veio aqui da época da região dos assírios, né? Então, a Palestina, ou melhor, a terra de Canaã, né, que será o berço da formação desse novo povo, vai conhecer em torno do ano 1000 a introdução de um novo projeto. Vamos dizer, a causa, uma das causas, né, das justificativas de que alguns anciãos de tribos fossem lá para Samuel,
Já escutaram falar, se lembram do profeta Samuel, o último dos juízes de Israel? Foram lá falar para ele: olha, nós precisamos de defesa. Nós queremos ter um exército como as outras nações. Então, o exército de voluntário, por um lado, não era suficiente para defender as tribos das diversas cidades-estado que ainda permaneciam naquela região, e também dos povos vizinhos que continuamente ameaçavam, né, passar e devastar as aldeias. E disseram também a Samuel: veja, até teus próprios filhos se corromperam, né? O texto dos juízes, do livro de Samuel, falam já de que neste período já final, posterior da formação do povo, que é o período dos juízes, né, que vários deles começaram a se enriquecer. Então, quando uma sociedade ela produz muito, ela produz abundantemente, nesse modelo de sociedade, o que o pessoal faz? Faz festa, né? Bastante festa na colheita, vai. Só que eles vão, sempre tem um ou outro que começa a juntar coisas e junta terras. Então, o sistema tributário já começou a se introduzir, até mesmo pelas influências. Israel não é um estado. Israel é uma região onde há tribos, né? O período do tribalismo não fez de Israel um estado. Aí ele começou a se tornar um povo. Então, em torno do ano 1000 a.C., que vai surgir um novo modo de produção, novamente, que será o tributário, sob os reis Saul, Davi e Salomão. Saul vai ser um reizinho tribal, um rei tribal, que a gente não sabe bem se ele foi eleito, escolhido. Há muitas histórias relacionadas, né, a Saul. E os textos dizem que Saul ele já era um boiadeiro, e se juntaram os boiadeiros. Ou seja, quando começam a introduzir o gado na Palestina, o gado requer terra e gente para defender. Então, quando na Palestina algumas tribos, alguns grupos já estão ali na planície, porque o gado na montanha não, mas sim na região da planície. Quando essas aldeias começam a receber já, quer dizer que a introdução do gado vai favorecer o surgimento de um estado tributário, né? Então já começam a aparecer os projetos de reis. E tiram a sorte ali, parece que sai Saul. Saul tem uma corte formada por familiares e amigos, né? Gente também dona de terra, boiadeiro. E assim nós vemos o início da monarquia em Israel. O estado de Saul, nem sei ainda, não é um estado sobre todo Israel, é apenas uma região de Judá. Ele tem a capital dele em Hebrom, que está a poucos quilômetros de Jerusalém, ao sul. E ele faz guerras contra os povos vizinhos, né? Para defender a sua região. Mas vamos dizer, ele ainda é um rei tribal. É um rei submetido, de certa forma, às tribos. Por que isso? Isso mostra que aqueles que pediram a Samuel um rei, depois vocês podem ler o primeiro livro de Samuel, capítulo 8. Vocês vão ver lá que Samuel não gostou da história, né? Diz que ele foi lá rezar com Javé, e Javé fala assim: não fica chateado com esse povo não, porque é a mim que eles estão rejeitando. Ou seja, a Bíblia interpreta que quando o povo pede um rei, está rejeitando o reino de Javé. E leia, disse Javé, leia para eles qual é o direito do rei. Ele vai ser dono de suas terras, de suas mulheres, de seus filhos, de seus cavalos, né? Ele vai ser dono, vai mandar vocês para a guerra. Então, o direito do rei é o direito de ser proprietário de tudo, de todas as coisas e também das pessoas. E de estabelecer uma economia baseada no tributo. Vai cobrar de vocês tributo e vai mandar vocês para a corvéia e tudo mais. E, de fato, isso é o que aconteceu. A figura de Davi surge durante o reinado de Saul, ainda, né?
Estamos falando aqui dos textos bíblicos. Gente, nesse período é difícil. Tem hoje